Olá, bom dia. Quinta-feira, hoje 17 de dezembro, e começa agora o Notícias de Jacareí com as principais informações aqui da nossa cidade. A gente começa trazendo os dados atualizados da pandemia no município. Segundo a última atualização da Prefeitura, feita na tarde de ontem, até o momento temos 4.949 casos de Covid-19. Desse total, 4.619 pessoas já se recuperaram. O número de pessoas que aguardam o resultado do exame subiu, chegando então a 3.270 casos suspeitos que aguardam então esse resultado. E o número de vítimas da doença já soma 179. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 14 pessoas internadas, sendo 11 em UTI, e dos casos suspeitos são 29 internações, sendo 12 em UTI. E em tratamento domiciliar, ou seja, se cuidando em casa, estão 151 casos confirmados, e entre casos suspeitos e em investigação, somam então 3.270. Ainda sobre a pandemia, a região do Vale do Paraíba teve aumento de 51% em casos e mortes por Covid-19 na média móvel de 14 dias. É o segundo período consecutivo com alta nos indicadores, confirmando então a tendência de crescimento. Entre 30 de novembro e 15 de dezembro, a região acumula 5.990 novos diagnósticos, contra 3.949 no período anterior. Já em relação às mortes, passaram de 51 para 77 só em 2 semanas. E a região já tem 60,6% dos leitos de UTI ocupados, um percentual que se aproxima do registrado no momento mais grave da pandemia. Importante, então, todo mundo continuar se cuidando. A arte tem sido uma fuga no meio de um ano tão difícil. Pensando nisso, 2 artistas de Jacareí promoveram uma exposição para abraçarem as pessoas por meio da arte. Obras pintadas durante a pandemia. Um processo que começou no interior dos artistas e foi exteriorizado em telas que representam os sentimentos e as vivências carregadas de muita influência da região do Vale do Paraíba. O Douglas e a Isabela, artistas responsáveis pela exposição Processos e Criações, se conheceram em fevereiro, um pouco antes da pandemia. Além de conhecer um ao outro, esse processo também foi uma forma de se conectarem pela arte. Quando começou a pandemia, a gente começou a entrar mais dentro da nossa pesquisa regional mesmo, entender a arte do Vale do Paraíba, entender a necessidade artística que tem aqui, né? E ver na arte uma forma de sair do pejorativo, né, do tema, do caipira, mas também ver na arte uma possibilidade da gente atravessar esse momento tão difícil, né? Então, como a gente queria passar a ideia de a pessoa estar em casa, o visitante, né, se sentir abraçado, a gente quis trazer elementos de casa, né? Então tem objetos aqui que são do acervo do Miri, mas também tem objetos que eram do meu avô, da minha mãe, bule, xícara, para a pessoa realmente se sentir em casa e acolhida, coisas do cotidiano que talvez elas não dê mais aquela importância, né, por causa da correria que a gente está vivendo. A exposição trouxe arte produzida num período nebuloso da sociedade para um evento intimista, que entrega ao público muita história sobre família, raízes, ancestralidade e descobertas. O meu cotidiano, a cidade em volta de mim, é reflexo do que eu sou e eu sou reflexo dela também, então sempre tentando entender o regional mesmo, né? Aqui, as telas dividem espaço com fotografias e peças que remetem a memórias afetivas, memórias que nos inspiram. E meu avô trabalhava com entalhe de madeira e ele fazia fotos na minha cidade de Jambeiro, né? Então eu quis trazer um pouco dessa raiz minha também, dessa história que a gente tem. Como meu avô foi uma grande inspiração para minha mãe se tornar professora de pintura e querendo ou não para mim também se tornar artista plástica, eu fiquei muito emocionada de trazer algo dele, assim, que me inspirou a estar aqui onde eu estou hoje. E ele era um artista nato, mas não se enxergava assim, então foi importante para mim homenageá-lo hoje na exposição. Nas telas estão retratadas mulheres reais, mães,
filhas, a mulher brasileira na sua essência. Tem tudo a ver com a minha raiz mesmo. A minha mãe é professora de pintura, então eu cresci com ela, cresci vendo ela pintar, então ela é uma inspiração muito grande para mim. E desde então eu sempre tive a preferência por retratar mulheres como donas de si mesmo e fazendo coisas que têm muita força, muita história nos atos, né? A pandemia mudou muita coisa e trouxe para a exposição um olhar de carinho, uma sensação de casa. Vamos pensar de uma forma que possa chegar a mais pessoas, né? E que talvez seja uma possibilidade aí da gente se encontrar os amigos, mas sempre com cuidado. A gente teve uma vivência muito bonita com várias pessoas, mas o que mais aconteceu assim era delas falarem que elas estavam se sentindo abraçadas. E assim, pra gente foi, sabe, aquele sentimento de missão cumprida? Assim, conseguimos dar um abraço nessas pessoas, né? Pela arte, através da arte. Um dia eu acordei e senti que eu precisava pintar duas mulheres se abraçando para representar esse abraço que a gente não tem mais, né? E aí esse casal falou que essa obra foi muito importante porque eles mandaram um para o outro porque eles estavam longe, né? Foi como um abraço à distância. A arte conforta, acolhe e salva. E durante esse período caótico da sociedade, mais uma vez, a arte traz esperança e é uma forma de abraço em tempos de distanciamento social. A arte dando aí o respiro que a gente precisa para dias tão difíceis. As inscrições para o vestibulinho das ETECs para o primeiro semestre de 2021 foram prorrogadas. Elas podem ser feitas até às 15 horas de hoje. O valor da taxa é de R$ 19,00 e o ingresso, lembrando, será por meio de análise de histórico escolar, isso sem a realização de prova, seja online ou presencial. O estudante deve se inscrever no site vestibulinhoetec.com.br, isso só até às 3 horas da tarde de hoje. O programa Juízo 100% Digital, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, já tem adesão de vários tribunais do país. Com a pandemia do novo coronavírus, o processo de investimento em tecnologia, que já estava em marcha no judiciário brasileiro, só acelerou. Pagamento com o celular, a entrega de encomendas por drones. A tecnologia está presente em tudo nos dias de hoje e com a justiça não podia ser diferente. Um processo que se acelerou com a pandemia da Covid-19. A apresentação de ações, notificações e audiências remotas já são realidade na justiça brasileira e as mudanças não param por aí. Está aqui na Constituição. A justiça deve estar ao alcance de todos e garantir um atendimento dentro de um prazo razoável. Há 32 anos, quando o texto foi escrito, essa missão poderia até parecer distante, mas aí o computador entrou nas nossas vidas. Com o passar do tempo, as nossas vidas entraram cada vez mais no meio digital. E o que parecia tão distante, agora pode estar ao alcance de um clique. Em 2006, foi aprovada a Lei sobre Informatização do Judiciário, uma busca do Conselho Nacional de Justiça que, desde a sua criação, vem ampliando o atendimento jurisdicional para ser mais rápido, mais seguro e mais barato. E em outubro deste ano foi aprovada a resolução que cria o Juízo 100% Digital. O programa vai assegurar atendimento remoto durante o horário de expediente no Judiciário por meio de telefone, e-mail, videochamadas, aplicativos digitais ou outro meio de comunicação que venha a ser definido pelo tribunal local. É a possibilidade do cidadão ter na palma da sua mão a justiça, a prestação da jurisdição num simples toque do celular. A escolha por esse sistema é facultativa, tanto para o tribunal quanto para o cidadão, que poderá optar pelo juízo 100% digital na petição inicial ou a qualquer momento da tramitação do processo. Até agora, pelo menos 10 tribunais entre estaduais e federais já aderiram. O do Rio de Janeiro foi o primeiro. A transformação digital é uma realidade no meio jurídico.
Foi ela que permitiu ao judiciário funcionar de modo pleno durante a pandemia. E ela é que está permitindo maior ganho de celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça da Paraíba também adotou a mudança e considera que a pandemia foi o empurrão que faltava para entrar de vez no mundo digital. O projeto ele partiu de um contexto de dificuldade, que foi a pandemia, no meio do qual o judiciário praticamente teve que se adaptar, né, e ficar trabalhando de maneira remota, e para isso tivemos que implementar soluções criativas com eventualmente impacto estrutural também, como foi até mencionado recentemente pelo ministro Fux, para tentar dar vazão aos processos e aos atos processuais que estavam represados em razão da pandemia do coronavírus. E aí se imaginou a possibilidade, com autorização normativa que já existia no CPC novo, né, no CPC recente, de utilizar todos os meios tecnológicos disponíveis para acelerar a resolução de processos e de atos processuais. Em Mato Grosso, 13 unidades jurisdicionais já funcionam pelo juízo 100% digital. A ideia é que o projeto desperte e revele a verdadeira índole do Poder Judiciário, ou seja, demonstrar que o Poder Judiciário é muito mais do que uma unidade física. O Judiciário é um serviço prestado ao cidadão. Algumas varas em São Paulo também já aderiram ao trabalho remoto para garantir um amplo acesso à justiça. Mas como toda novidade, ainda é possível melhorar. Uma justiça 100% digital vai precisar de proteção extra. E para isso, o Conselho Nacional de Justiça criou em novembro o Comitê de Segurança Cibernética, que, entre outras ações, vai buscar novas formas de proteção para o juízo 100% digital. Então, a justiça 100% digital precisa, evidentemente, de um aprimoramento máximo, uma otimização de todos os meios para que nós possamos entregar ao cidadão, ao jurisdicionado, um trabalho, digamos assim, novo, mas um trabalho à semelhança daquele realizado pelas mãos humanas. A caravana com Papai Noel está percorrendo os bairros aqui da nossa cidade. Você vê fotos aí do evento. A ação, que faz parte da campanha Natal em Família 2020, tem o objetivo de levar às famílias esperança, alegria e também otimismo. A estrutura conta com carros iluminados, o caminhão do Papai Noel, trenzinho com personagens e também convidados especiais. Você vê aí um pouquinho desse relato. Aí os personagens diversos participando aí no início de uma das caravanas que aconteceu durante essa semana. Então, ao todo, são 10 trajetos pela cidade que estão sendo disponibilizados diariamente. A agenda você confere diariamente no site da Prefeitura Municipal para você poder aproveitar um pouquinho do Natal, mesmo aí com distanciamento. A motocicleta é o veículo motorizado que causa o maior índice de acidentes de trânsito. No entanto, a frota cresceu significativamente nos últimos anos, sendo escolhida como meio de transporte por causa da agilidade e também da economia. Mais econômica, mais ágil, mais acessível financeiramente. A moto, invenção de meados do século XVII, na época era uma adaptação da bicicleta. Hoje é um dos veículos motorizados mais usados. Nos últimos 10 anos, a frota de motocicletas praticamente dobrou, crescendo 91,8%, e o número de motociclistas cresceu 54,3% no período. Nos anos 60, era 1,5 milhão de motos no Brasil. Hoje, são 28 milhões. A moto, além de ser um serviço
mais rápido, ele é mais econômico. Porque o carro você enfrenta o trânsito, qualquer coisinha você vai parar, a moto não para, ela tem uma fluidez maior. As vantagens trazem junto o perigo. O risco de acidente fatal com moto é 20 vezes maior que de acidentes de carro. E se a pessoa não estiver usando capacete, esse número salta para 60. Na última década, pelo menos 2,5 milhões de brasileiros se tornaram permanentemente inválidos para o trabalho e outros 200 mil morreram em consequência de acidentes de moto. A Sarita conhece bem os riscos. Acostumada com motocicleta desde criança, ao completar a maioridade, escolheu o veículo como principal meio de transporte. Mas há 15 anos, sofreu um acidente grave junto com a irmã e passaram por uma longa fase de recuperação. Antes de tirar a habilitação, de completar os 18 anos, eu já pensava, quero uma moto. A minha ideia sempre foi andar de moto. Juntou os dois, juntou a parte financeira, porque a moto tem todo um custo, né, mais leve, e juntou também a paixão pela moto, né, aquela sensação de poder estar de moto, essa liberdade de poder andar de moto é muito boa. Uns 15 anos do acidente, que, né, eu acabei perdendo um pouco, acho que, né, pouquíssima experiência também de moto me fez sofrer um acidente que eu quase perdi a vida, né? Tava eu e minha irmã mais nova na época do acidente na moto. A motocicleta é o veículo que mais mata no trânsito, representando 1/3 das mortes registradas. Em São Paulo, morre 3 vezes mais pessoas com motos do que com carros. Em Jacareí, 70% das mortes no trânsito são de motociclistas. Nesse momento, motociclista é o maior desafio das cidades brasileiras, assim, porque a dificuldade de fiscalização e o nível de imprudência pela faixa etária, pela facilidade de fugir, de se esquivar, é o desafio de todo gestor de trânsito do país hoje em manter a segurança com esse modal. Eu acho que todo mundo generaliza, fala, né, que motoqueiro não respeita nada, né, já leva tudo para esse lado, mas não é sempre assim. Você pode ver que tem muita gente que anda de moto, que consegue respeitar o trânsito, embora também tenha muita gente que não consegue nem respeitar um sinal vermelho, mas isso de carro como de moto também, né? No Código de Trânsito Brasileiro, não é proibida a circulação de motos no corredor entre os carros, o que, para o secretário de Mobilidade Urbana, influencia no número de acidentes. Esse ambiente criado por essa lacuna legislativa brasileira cria dezenas de situações inseguras que, associado a essa postura muitas vezes imprudente de alguns motociclistas, não são todos, tem motociclistas respeitosos também, acaba gerando essa situação de insegurança para eles mesmos e para as pessoas à sua volta. Em Jacareí, desde 2017, existem os bolsões preferenciais para motos. Em diversos semáforos da região central da cidade, esses veículos têm local garantido à frente dos carros. Quando ele vem no trânsito, ele já para na frente, né? Principalmente que tem alguns entregadores de aplicativo, eles são os mais rapidinhos. Então, para eles chegam na frente, esperam o farol abrir e sai na frente. Para eles ajudam. E é bom que o carro também tem maior visibilidade do motociclista parado na frente. O pedestre que vai atravessar na faixa também está vendo. A moto é um dos meios de transportes motorizados que causa menor impacto no meio ambiente, pois emite menos gás carbônico que os carros. É mais acessível para o brasileiro com baixa renda e mais rápida. No entanto, para diminuir os riscos e baixar o número de acidentes de trânsito, é preciso investir em políticas públicas para promover mudanças na distribuição dos espaços nas vias e na formação de condutores. O foco nunca pode ser a fiscalização. O foco é sempre aprimorar o comportamento para que ele entenda que a via pública não é um lugar para ser disputado, é um lugar para ser compartilhado para o bem de todos, para a necessidade de deslocamento que todos têm. Só que quando a pessoa extrapola isso e entende que a via pública tem que ser melhor servir ao que ela quer naquele momento e opta fazendo isso, botando em risco a vida e a integridade física das pessoas, daí é obrigação do poder público fazer com que essa pessoa pare de fazer isso e daí a forma enérgica é a fiscalização.
Entre prós e contras, o veículo de 2 rodas é o que faz as pessoas se sentirem mais felizes. Uma pesquisa realizada com 20 mil pessoas em 31 cidades do mundo colocam as motocicletas à frente, com 24% de destaque em comparação a outros meios de transporte. Como passeio, a moto para mim é liberdade mesmo, eu gosto. O LJ fica por aqui. Mais informações sobre a Câmara Municipal você acompanha no jacareí.sp.leg.br e as atualizações sobre a pandemia estão disponíveis no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.